São Francisco de Assis é um dos maiores santos da história da Igreja. Praticamente sozinho, ele ajudou a reavivar a Igreja no século XIII, com a fundação da Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Ele tinha muitos dons sobrenaturais enquanto místico e líder, bem como um relacionamento bastante especial com a natureza. Além desses muitos dons, contudo, o êxito de São Francisco estava enraizado em seu desejo de viver uma vida que imitasse a de Jesus Cristo, particularmente do Cristo crucificado. Muitas pessoas hoje em dia, erroneamente, pensam em São Francisco como sendo o homem de sandálias cujo maior legado foi atrair e brincar com os pássaros em todos os lugares. Na verdade, São Francisco viveu uma vida de conformidade radical e de união divina com a vida sacrificial de Cristo. Ao traçarmos a vida de São Francisco, podemos ver o modo como sua união divina com Cristo cresceu e se desenvolveu por meio de estágios sucessivos de martírio pessoal. Assim como muitos jovens, Francisco, em sua juventude, era dado às vaidades da vida. Ele amava vinho, comidas e festas, e vivia uma vida de prazeres. Os poemas líricos dos trovadores e os trovadores errantes também dominavam sua imaginação. Talvez eles tivessem despertado o seu desejo em ser um galante cavaleiro, lutando virilmente em uma cruzada distante. De fato, não demorou muito para que sua juventude o levasse até uma batalha, em 1202, contra uma cidade próxima, inimiga, Perugia. No confronto, o jovem Francisco foi ferido e levado cativo. Ele foi mantido na prisão por 1 ano, tempo em que desenvolveu uma longa doença. Finalmente, após sua libertação, seus pensamentos começaram a se desviar das aventuras cavaleirescas e dos desejos mundanos. Ele então começou a passar longas horas em intensa oração, em exercícios espirituais e na contemplação de Deus. Essa foi a sua primeira conversão. Foi nesse período que Francisco teve um milagroso encontro com um leproso. Ele havia compreendido em oração que Deus queria que ele negasse a si mesmo e domasse sua vontade própria. Com esse fim, sua consciência o advertia sobre sua forte aversão e desgosto para com os leprosos. Um dia, enquanto cavalgava pelo interior, deparou-se com um leproso. Recordando-se de sua resolução, foi ao encontro da pessoa aflita, deu-lhe algumas esmolas e o beijou. Depois de subir em seu cavalo, ele se virou para olhar a pessoa novamente, mas não havia mais ninguém ali. Desse dia em diante, Francisco começou a visitar leprosos nos hospitais e em outros lugares indesejáveis, lavando suas feridas, beijando-os e comendo com eles. Com isso, ele começou um processo de desapego de si mesmo. Enquanto rezava intensamente na capela de São Damião, em 1205, e estando de joelhos diante de um grande crucifixo bizantino, Francisco ouviu a voz de Jesus. Ele viu os lábios na imagem de Jesus se moverem e ouviu a voz de Jesus dizendo a ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, a qual, como você pode ver, está caindo em ruínas. Jesus falou isso 3 vezes. No começo, Francisco pensou que era apenas a igreja material. Só depois de um tempo entendeu realmente de qual igreja Jesus tinha falado. Francisco, o pobre homem de Assis, viveu uma vida de renúncias e pobreza. Seu amor por Jesus era tanto que saía pelas ruas chorando a gritar: o amor não é amado. Ele recebeu em seu próprio corpo as chagas de Cristo. Mais do que qualquer um na história da igreja, ele foi uma imagem perfeita de Cristo. Foi o seu amor seráfico e sua humildade que o levaram a criar o primeiro presépio. Ele viveu toda a sua vida imerso nesse grande amor pelo Senhor, em imitação à vida de Cristo.